Vocês estão me ouvindo? Sim, agora sim. Eu estou ouvindo vocês muito baixo. Agora está me ouvindo Melhor. Vou melhor? aumentar o microfone aqui, ver se eu É, o consigo. microfone é uma das antigas, Jurássico. É, vocês estão me ouvindo agora? Sim, agora estamos ouvindo. Perfeito. Eu também consegui agora, melhorou. Gente, eu peço desculpas. Deu um tilt aqui. Você está no. Eu estou no hospital, né? Então isso dá, às vezes, algum imprevisto. Sem mais delongas, qual o tempo que vocês gostariam que eu falasse? A sua, fica ao seu critério. Bom, pessoal, então eu vou tentar não sacrificá-los De jeito muito nenhum. e dar uma aula que eu acabei de fazer na Gordon Conference, exatamente sobre o tema que nós estamos discutindo aqui. Eu vou tentar combinar clima, poluição e vulnerabilidade humana num diálogo entre que acontece no ambiente urbano. Bom, eu sou Paulo Saldiva, sou um médico patologista e estudo poluição do ar e clima. Eu faço na clínica, atividade clínica com doenças respiratórias, faço autópsia. Temos na Faculdade de Medicina da USP, funciona o Serviço de Verificação de Óbitos da capital, que é o maior serviço de autópsia médica do mundo. Nós fazemos ao redor de 17 mil autópsias ano. E a partir daí eu tinha uma visão, eu leio a cidade a partir do que a gente enxerga no corpo das pessoas. Uma corte retrospectiva. Então, eu comecei a estudar saúde urbana baseado no viés da perda última de qualidade de vida, que é a própria vida, da morte. Então, a gente combina geoestatística, combina também um pouco de epidemiologia, e também fazemos estudos de autópsia para vigilância de patógenos de alto impacto. Na Covid, por exemplo, a gente fez autópsia minimamente invasiva, estava proibido as autópsias para estudar a biologia da doença dentro do nosso hospital. Então, aqui, eu sou uma pessoa que não é especialista em nada, sou apenas um médico e um professor. E é um privilégio estar aqui falando para vocês. Ser convidado pela Fiocruz é mais ou menos uma marca de diferença, uma honra muito grande. Eu agradeço muito. É, vocês estão vendo minha sala, minha aula, não? Sim, agora sim. Estamos. Ah, Eu, é, se o senhor puder desligar a sua câmera, a imagem projetada perfeito. fica melhor. Só um instantinho, que eu peguei a aula errada. Um instante só. É.
Estão vendo agora melhor? Vocês estão vendo a aula? Sim, estamos. Primeiro Ótimo. slide. É, bom, primeiramente, eu queria repetir um pouquinho como é que a gente sente temperatura. Eu vou falar de clima, que é uma coisa que está me preocupando em termos de saúde urbana. A gente tem a temperatura, a gente sente na pele, através de mecanismos de radiação, condução e convecção. Nós temos uma família de termorreceptores que sente isso, tem uma família porque tem diferentes faixas onde esses receptores deflagram. Isso vai para neurônios sensitivos através é, da medula espinal, da porção do corno posterior da medula espinal. Isso chega no, 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 no cérebro, na parte consciente, porque a gente tem que saber que está quente, está frio. E chega também no núcleo parabraquial do hipotálamo, que deflagra uma resposta do sistema nervoso autônomo. Isso é processado, você tem uma vai no hipotálamo, que vai cuidar da parte de ajustes. Se esquentou, sudorese, vasodilatação, diminui a taxa metabólica através da redução de hormônios como adrenalina, cortisol e hormônio tiroidiano. Se esfriou, você vai ter uma. Eu vou só mudar uma coisa que está aqui, que está me atrapalhando. Professor, Você tem. não estamos vendo o seu slide. Oi? é, não avançou. Não, não mudei ainda. Talvez Você não tem você não está vendo estamos na o apresentação. slide que cheia umas caixinhas? Não. Meu Deus do céu. Nós estamos vendo aqui uma projeção do Urban Green and Health, Web of Science. Não, peraí, então eu vou ter que mudar. Peraí, então tem. Espera um pouquinho só, professor. Mudou ou não? Mudou? Agora entrou a outra, a, o Muito bem. segundo slide da sua aula. Então, ótimo. Então, eu sinto a temperatura na pele, receptores cutâneos vão medir isso, uma família de receptores cutâneos, vai para o cérebro através de neurônios sensitivos, uma parte é consciente, para a gente saber o que está mudando, está frio ou está quente lá fora, e outra parte vai para o sistema nervoso autônomo, processado no hipotálamo, que decide, através dessa variação, o, 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 o que vai fazer. Se está quente, vamos transpirar, vamos fazer vasodilatação, para para você, digamos, dissipar esse calor, vai cair a taxa metabólica através da redução de hormônios tiroidianos adrenais. Se você está muito frio, você vai contrair o vaso, você vai diminuir a troca de calor com o meio externo,
vai ativar uma gordura marrom, que é uma gordura termogênica, tem um monte de mitocôndria, é usado como se fosse um aquecedor interno, e foi inicialmente desenvolvido para bebês. Você imagina, você está dentro do útero a 37 graus durante meses, de repente você cai no mundo. Quando você muda, então você vai para um berço aquecido e tem um sistema que, quando esfria, ele ativa essas gorduras marrom, mas a gente vê que pode persistir até a fase adulta. Tem vasoconstrição, aumenta a taxa metabólica, os hormônios tiroidianos, a adrenalina e o hormônio da tiroide aumenta para você melhorar, produzir o aumento de calor corpóreo. E esse estímulo é tão importante que os músculos começam a fazer contrações involuntárias, como que é o tivitar, como se você estivesse fazendo uma academia para produzir calor. Essa é a famosa gordura marrom que a gente vê. Todas essas bolinhas são células gordurosas e as bolinhas cor-de-rosa são megamitocôndrias que conseguem fazer clivagem do ATP e como que ligar uma lareira dentro de você. Esse é o Esses terceiro. mecanismos eles variam. Oi, mudou o slide? Não, não mudou. E Ah, gente, então eu não vou ter entrou que no modo fazer. Vamos apresentação. ver se assim. Esse mudou agora Agora para está o 4, mudando? né? Então, eu vou ter que apresentar dessa forma, tá? Ah, tá. Eu vou aumentar um pouco a tela. Por algum motivo eu não consigo apresentar quando eu faço um modo de apresentação. Assim fica melhor. Então, essa gordura marrom com essas bolinhas cor-de-rosa aqui, que tem e, além disso, essas mudanças, existem mudanças fenotípicas. A nossa vida, os primeiros sapiens possivelmente apareceram ao redor da latitude 10, né? E com certeza na Etiópia, possivelmente na China também, de forma separada. E na Etiópia, um lugar desértico, montanhoso, as pessoas tinham que pastorear cabras e eles tinham que viver, então, caçando animais selvagens, né? Então, eles desenvolveram um biotipo longilíneo, né? Um pastor etíope aqui, né? Com um tipo de musculatura muito própria, um tipo de termorregulador bastante definido. E aqui no outro extremo estão os Inuits, que são os esquimós. Você vê que tem uma compressão, eles são muito mais brevilíneos, têm muito mais gordura corpórea, tem um sistema de vasoconstrição bastante diferente de termorregulação periférica, eles podem colocar a mão na água gelada, pescar e não ter necrose de ponta de dedo. Também nesse intermediário, você veja que ambos têm uma pigmentação da pele forte, né? Eles, para prevenir a oxidação muito, a ação da luz solar e queimar, por exemplo, dar o tococolciferol, que é o precursor da vitamina D. E senão você não teria capacidade de fazer síntese óssea, né? E, por outro lado, você precisa de sol para fazer folato e vitamina B12. Então, você tem que se assegurar quanto que funciona a penetração da luz solar. E, por exemplo, então, durante a evolução, essa conquista de latitudes mais extremas, você foi tendo polimorfismos do gene da melanocortina, de tal forma que as variantes que tivessem uma pele mais clara conseguiam receber mais luz solar na medida certa, quando tinha pouca luz solar. Então, isso é um primeiro conceito de que a raça dividida na cor da pele não tem sentido, são apenas adaptações ao processo evolutivo de fazer conquistar ambientes mais extremos. E também, obviamente, você vê que o tipo de roupagem, construtos sociais, relações sociais faziam também influência na forma de regular a temperatura. Aqui eu vou ter que aumentar, porque, feita essa brevíssima revisão sobre como é que a gente adaptou, vamos ver agora como é que a gente pode medir grosseiramente essa adaptação.
Esse é um primeiro artigo que foi publicado no Lancet, que a gente mostra o efeito é um experimento muito simples. São 540 cidades, medidas a temperatura durante 15 anos, medidas diárias de temperatura e medidas diárias de mortalidade. Eu peço que vocês prestem atenção só nisso, porque você veja, por exemplo, Toronto, ela varia de -20 a 30 graus ao longo desses 15 anos. Tem uma amplitude térmica de quase 50 graus. A mesma coisa acontece com Estocolmo, né? Estocolmo está aqui embaixo, você vê que a amplitude térmica de Estocolmo é -15 a 25, 40 graus. Vamos ficar com Toronto para ver um pouquinho o que aconteceu em Toronto, né? Vocês vejam que, por exemplo, como é que você lê esse gráfico? Essa. Eu espero que agora dê certo. Ah, meu Deus do céu. Ó, Toronto. Essa barrinha aqui, ali, a linha tracejada à esquerda, são daqui para cá, são os 2,5% dos dias mais frios. Daqui para cá são os 2,5% dos dias mais quentes que aconteceram naquele período. Essas barras aqui é a frequência de ocorrência dessas temperaturas. Então, ocorreram, esse é o histograma da distribuição das temperaturas. Essa linha central pontilhada representa uma determinação empírica da temperatura de menor efeito sobre mortalidade. E isso aqui, o RR, é o risco relativo de morrer no dia e no dia seguinte. Simples assim. Contar mortalidade e variação de temperatura. E você veja que Toronto, a temperatura varia da temperatura de menor efeito é de 20 graus e chega a -20, 40 graus, temperatura com pouca variação do risco de morrer. Se acontece alguma coisa, acontece melhor, acontece mais nas ondas de calor. Ou seja, assim como aconteceu na evolução, os mecanismos, como a evolução, o desafio era se defender do frio, aparentemente a gente tem mecanismos fisiológicos mais adaptados para nos defendermos do frio, e também é mais fácil pôr um casaco, acender uma fogueira, do que você ligar o ar-condicionado. Basicamente é isso. A média de Toronto está em torno de 10. Você vê que a temperatura de menor efeito é 20, ao redor de 20, 19. Então, você vê que as pessoas que vivem em Toronto, elas mudam para uma cidade que é mais fria do que a zona de menor efeito. Por que isso? Porque essa cidade está aqui, você fica mais longe porque você veja que o efeito, a resposta ao calor é mais rápida e mais acentuada. Então, a gente se defende das ondas de calor onde? Morando, nos adaptando a viver numa cidade que é um pouquinho mais fria do que seria ideal para nós. Vamos agora para Nova York. Opa! Oh, meu Deus do céu, desculpe. Nova York, que está aqui, você vê, ela também está mais adaptada a frio do que a calor. Você vê que as ondas de calor são o problema em Nova York. Londres, que é uma cidade mais antiga, ela tem vulnerabilidade para as duas extremos. É o tipo de construção, possivelmente, que envolve, né, esse tipo é uma mistura de biologia com morfologia urbana e construção da cidade. São Paulo
Você veja que a amplitude térmica de São Paulo é uma amplitude térmica pequena, é uma amplitude térmica de não dá, não dá, dá ao redor de 40 graus, de 10 até 30. E é, São Paulo morre de frio e de calor. E começa a morrer de calor quando a temperatura chega acima de 26, 27, e começa a morrer mais acentuadamente de frio quando a temperatura cai abaixo de 15 graus centígrados. Se a gente for para agora, a gente tem nesse estudo 18 cidades brasileiras, que nós vamos ver aqui. Então, vou parar aqui em Teresina e São Paulo, estão lado a lado. Veja que interessante, né? A temperatura, a amplitude térmica de Teresina é de 25 a 32, uma amplitude térmica pequena. A temperatura de menor efeito ao redor de 28 graus centígrados, e eles começam a morrer de frio quando a temperatura cai de 25. Por outro lado, São Paulo, quando Toronto está começando, Teresina está começando a morrer de frio, nós estamos exatamente na zona de menor efeito, ao redor de 20 graus. Com 25 graus, que é o ideal de Teresina, né, 28, nós estamos morrendo de calor. E a morte e a gente, quando começa a morrer de frio, quer dizer, o teresinense morre de frio quando para nós é melhor, é a zona de mais conforto. Ou seja, isso significa aclimatação. Quer dizer, dentro de um país, as zonas de conforto variam conforme mecanismos tanto de construção como também adaptação dos nossos termorreceptores e mecanismos epigenéticos que são geracionais. Você demora mais ou menos 2 ou 3 gerações para que você se adapte a essas essas variações de temperatura. Então, quando o carioca vai para São Paulo, passa frio. Quando o paulistano vai para o Rio de Janeiro, ele passa calor. Apesar de estar separado a 400 quilômetros de distância de uma cidade para outra. E vamos agora ver um pouquinho dentro da cidade, né? Essa aqui é o mapa termal da cidade de São Paulo, num dia claro, sem nuvens. Você vê que existem ilhas de calor formadas na região central, na zona oeste, na zona leste, onde está Itaquera, Guaianazes, e tem uma parte no sul que são também as grandes comunidades carentes da região sul. Então, a temperatura de São Paulo não é a mesma coisa. Então, nós estamos aqui em São Paulo, isso é a represa Billings, a Santos está para aqui, que é a Baixada Santista, né? Tem uma diferença de altitude de 800, 900 metros entre o Planalto a, o, o litoral, a costa. E aqui eu tenho 2 bairros na cidade de São Paulo, né? Eu tenho, eu vou agora diminuir um pouquinho para caber tudo na mesma tela. Então, aqui eu tenho na Zona Sul Parelheiros, que é uma zona próxima da Serra do Mar, com uma taxa de cobertura vegetal muito grande. Aqui está a represa Billings, né? Represa de Guarapiranga. E aqui Itaquera, que é um deserto de concreto, laje e asfalto. Bom, o que a gente fez agora? Eu vou mostrar aqui que é o gráfico de variação de temperatura para Itaquera e para Parelheiros. Vamos começar com Itaquera aqui. Como é que você lê esse gráfico? Isso aqui é o dia da morte, 5 dias antes, 10 dias, 15 dias. Isso é a temperatura mínima do dia, e aqui é o risco relativo de morrer. Você veja que em Itaquera, ondas de calor são mortais. E acontecem rapidamente. Tem 2 ondas, né? Uma que é no dia, mas sim, a função, você morre no dia zero em função da temperatura do dia e também da temperatura dos 5 dias anteriores. Existe uma resposta para ondas de calor. Para Parelheiros, o problema é inverso. Você vê que as ondas de frio do dia e também dos 10, 15 dias precedentes são importantes na determinação da morte no dia zero. Bom, isso aqui possivelmente é o tempo que se demora para fazer uma pneumonia e morrer.
e aqui é o tempo que se demora para fazer um infarto e um AVC. Basicamente, é isso que acontece depois em estudos de admissão hospitalar também. Ou seja, dentro da mesma cidade existem condições e resiliências climáticas e respostas distintas para as medidas de mitigação que têm que ser feitas. Bom, isso aqui é um estudo agora no Brasil que pega dados do SUS também nesse período de 19 anos e vai medir taxa de admissão hospitalar em 1.830 cidades brasileiras. E você consegue ver para um aumento, né, de 5 graus da temperatura, a porcentagem de aumento da demanda do sistema público de saúde. Então, você vai ver que, por exemplo, para crianças, né, você vê que aqui você tem a taxa total, azul em homem, vermelha para mulheres. E você vai ver que existem um efeito muito bifásico, muito importante para crianças, né, até para a faixa de crianças abaixo de 10 anos de idade, e para idosos que começam com 70 e atinge os muito velhos. E mulheres, principalmente depois da menopausa, são mais vulneráveis do que homens. Então, existe uma sobredemanda do sistema de saúde por internações hospitalares. Não é só você tem um número maior, mas tudo bastante robusto. Depois você vai ver isso por. Eu vou aumentar aqui o gráfico. Esse aqui é da mesma série de internações hospitalares, aonde você vai separar o risco relativo de morrer para o mesmo aumento de 5 graus, e você vai ver que tem. Esse aqui é o risco relativo. Aqui são os indicadores de educação. Essa é a melhor, o Q4 é os 25% com melhores níveis de educacionais, aqui é o pior. Então, você vai ver que aumenta o risco à medida que aumenta o nível cai o nível educacional, a qualidade da urbanização, a renda. E isso mostra que, dentro dessa população, idade e fatores socioeconômicos são importantes modificadores de efeito. Só sofrem os mais pobres, os mais velhos e as crianças. E o, então, esse aqui é mais uma série de estudos para que a gente fez, aonde você tem a cartografia da temperatura no Brasil, né, onde tem calor, onde está o frio. E aqui a digamos, quantos anos de vida produtivos são perdidos por eh, temperaturas aumentadas. Então, você vai ver que você vai ter uma, isso aqui é o expresso a quantidade. Você morreu antes dos 70, você pode colocar quanto que você perde de produtividade antes de morrer antes dos 70 anos. Então, esse aqui é o número de anos perdidos por 100 mil habitantes da população. E você vai ver que essa região norte e a região do central são as que mais vão perder, mais perdem vidas a partir dessa faixa do Brasil, da região norte até mais ou menos a região do Espírito Santo, que vão perder mais com as ondas de calor. Mostrando, então, essa combinação de pobreza, aumento de temperatura e nível socioeconômico. Então, o que nós temos até agora é que nós estamos frente a uma situação que a gente não pegou esses dados, os últimos são de 2019. E os dados dessas ondas recentes de calor e de poluição ainda não estão catalogadas em termos do DataSUS. Mas
já há uma evidência de que nós estamos gastando o custo de temperaturas anômalas, só para mostrar para vocês terem uma ideia, nessa tabela aqui, a gente otimizou pelo PIB per capita de cada região e nós estamos vendo que no Brasil, vamos pegar só a coluna de cima. Ai, o número de. Isso aqui são dados de 2000 a 2019. A, a, o curso das temperaturas, dos sistemas de temperatura, tanto para frio e para calor, equivale a mais ou menos, nesse total de ano acumulado, 100 bilhões de dólares por perda de produtividade. E 100 bilhões dividido por 20, você tem aí 20, putz, dividido você tem 2 bilhões de dólares ano, você tem as ondas de calor respondem por uma perda de temperatura, ondas de frio da ordem de 12 bilhões, e as ondas de calor respondem por 65 bilhões de dólares nesse período. E, obviamente, a região sudeste, porque tem mais gente, é o que vai causar maior impacto. Mas na região norte, você vai ver que tem um custo, e a, a região centro-oeste, embora a população seja menor, também respondem por esses, principalmente para as ondas de calor, né? Você pega a região, você vai ver que o calor hoje passa a ser o nosso problema e a previsão é que isso aumente quando as mudanças demográficas do país. Então, nós estamos com uma situação que está se confirmando como uma questão bastante grande, né? De importância bastante grande. Isso aqui é uma foto que eu tirei da varanda do meu. Eu moro no centro da cidade, no bairro do Bexiga. E lá é um morro dos ingleses, e eu vejo o centro da cidade de São Paulo para cá, essa região central, né? E eu levanto para o hospital, para ir para o hospital bastante cedo, então eu peguei o nascer do sol, aqui da Zona Leste, que é a região, para cá está a Zona Norte, a Cantareira devia estar para cá, a Serra da Cantareira devia estar para cá, eu não vejo. Não vejo a torre da Catedral da Sé, que está a 1,5 km da minha casa. Não vejo o prédio, o edifício Itália. E você vai ver que existe um manto de poluição que cobriu a cidade nesse período. Isso ficou uma zona de bloqueio que estagnou em cima da cidade, e a cidade tem que esquentar o suficiente para poder romper essa camada de ar quente que ficou em cima do ar frio da cidade. Então, com isso, você tem dois tipos de partículas, né? E também de gases. Eu estou vendo aqui a partícula que é responsável por essa perda de visibilidade. As partículas que foram emitidas diretamente e as partículas que se formaram por reações fotoquímicas. Como o ar fica parado e a poluição não cai, essa luz ultravioleta tem choque de gases com partículas, componentes tóxicos ou componentes químicos, são partículas sob a ação da ultravioleta, viram novos compostos reativos, fotoquímicos. Então, isso aqui é partícula primária e secundária. Isso é chamado de smog fotoquímico. É uma mistura de fumaça com neblina e é como se a cidade tivesse ficado um tubo de ensaio. E é gerado pelos mecanismos de emissão, conversão química e também respiração do solo. O trânsito passa e levanta essas partículas. E aqui, essa aqui é um pulmão do neofumante, como visto na sala de autópsia, e você vai ver que essa fuligem aqui deposita no pulmão, causa, uma parte disso é carbono, que se enxerga, então isso causa uma reação inflamatória, fica preso numa cicatriz aqui,
E você, então, é como se fosse uma, uma tatuagem, tatuagem das ruas. Só que essa não, uma parte disso fica, ou seja, isso é um marcador de exposição de longo prazo, e isso não fica só no pulmão, daí ele vai viaja para todo o corpo, é excretado pelo rim, mas uma parte vai para o cérebro, seja pela circulação. No cérebro também entra pelo epitélio olfatório, através do nervo olfatório, a gente já mostrou isso. Se atravessa a placenta, chega no feto, enfim, é, não é perfume, né? Não é perfume. Aí nós temos isso aqui são medidas de poluição. Aqui eu fico, para quem não conhece, eu fico na Faculdade de Medicina, que fica no fim da Paulista, num dos extremos da Avenida Paulista, no Planalto do Araçá. Na realidade, a gente fica é um complexo hospitalar para o qual vem todo dia cerca de 20.000 pessoas. E o ponto de ônibus da Avenida Doutor Arnaldo, onde fica a faculdade, e convergem pessoas que vieram do INCOR, do Instituto do Câncer, do Estudo da Criança, para pegar ônibus. Pode sair de metrô ou de ônibus. Quando sai de ônibus, você sai por uma das saídas, esse ponto de ônibus está mais ou menos a 100 metros da minha sala. Eu enxergo ele daqui. E aqui é um medidor de material do partículas finas de 2,5, né? No ponto de ônibus. Medido das 6 da manhã até às 4 da tarde. O padrão diário da Organização Mundial de Saúde é 15. E aqui eu estou vendo que eu tenho uma mediana, isso aqui é uma média móvel, né, que eu aliso, né, porque você tem oscilações. Passa um dinossauro aqui, um carro velho, um ônibus velho, você vai tendo picos, né? E você está expondo as pessoas a uma média de, sei lá, o tempo que elas vão esperar um ônibus, elas vão respirar mais ou menos 100 a 120 microgramas por matéria particulada fina. Respirar nesse período. Se eu quisesse colocar gente doente numa câmara de intoxicação para respirar isso, o comitê de ética não deixava. Mas não precisa, a cidade faz isso. É um absurdo criado não por nós. E a gente estuda esse tipo de pessoa, põe plug, né, e consegue, põe Holter, põe medida de pressão arterial, mede reação inflamatória, volta no dia seguinte. Então, a gente usa a cidade como um laboratório, né, para fazer estudos de painel. Aqui é um outro experimento que a gente fez. Nós temos, depois da Litoral, tem um cemitério. Eu brinco que a Faculdade de Medicina liga o hospital ao cemitério. Acho que a nossa função é fazer isso, né? E você tem esse zero aqui é a Avenida Doutor Arnaldo, que é a avenida principal da frente da faculdade. As medidas disso é dióxido de nitrogênio, que é um gás, marca emissão automotiva recém-emitida. E o cemitério, ele tem. Então, daqui para cá é para dentro do cemitério, daqui para cá é descendo a Rua Doutor Arnaldo, que é Teodoro Sampaio, que é uma tributária da Avenida Doutor Arnaldo. Então, daqui para cá não tem trânsito. Vamos até o meio do cemitério. Trânsito no plano que eu conheço. Pode ser que exista um trânsito na área espiritual, mas ainda não fui capacitado a ver, né? E você vai ver que à medida que você se afasta da avenida, você vai caindo os níveis de dióxido de nitrogênio. E o background da cidade, você contém mais ou menos a 100 metros de uma via de tráfego. Se você está numa outra via de tráfego, existe de menor porte, você tem essa queda é menos acentuada. Cada vez mais nós ficamos aqui, ó, no meio. Quanto mais pobre for a pessoa, mais tempo ela fica no pior cenário. As novas chaminés são as vias de tráfego.
que vão ter as emissões frescas automotivas dos veículos, vão ter a suspensão do solo, e assim como levanta a poeira quando você anda num dia de uma estrada de terra, levanta a poluição que vem do asfalto, da borracha do pneu, do freio, vem uma série de coisas, mais aquilo que sedimentou da poluição do ar. Então, por isso que, embora os veículos tenham reduzido muito a poluição e os níveis de poluição venham caindo, a dose não caiu tanto, porque você fica mais tempo aqui no meião. Você perde mais tempo. Então, a dose que você recebe é a concentração vezes o tempo de exposição. Então, a solução da exposição à poluição não passa só por veículos que não emitam muito. Você tem que ter transporte de massa de baixa eficiência, baixa emissão e alta eficiência, e também realocamento da distância entre trabalho e emprego. Então, não é uma coisa que vai resolver assim, sem grande, só na engenharia. Bom, então a gente fez um estudo. A nossa sala de autópsia, como falei, ela faz hoje, está fazendo quase 20% das mortes naturais de São Paulo. Quem vem para a nossa sala de autópsia é pobre, porque quando você morre pobre é difícil ter um atestado de óbito. E como tem o serviço de verificação de óbitos, vem um monte de autópsia para cá. E a gente fez um estudo também muito simples. Aqui a superfície pulmonar, você põe uma placa de PET aqui, zera fica o que era uma superfície arredondada fica plana, você fotografa, e aí você tem um sistema de análise de imagem que integra quanto tem de preto, a porcentagem entre preto e marrom aqui. Então, mede o tamanho da tatuagem. Esse aqui é o não fumante. Esse aqui indivíduo tem quase metade do pulmão ocupado por preto, da superfície pleural, e aqui você tem em torno de 19% no não fumante. Então, você fuma, você tem esse, aparece na foto, é menos, mas aparece na foto. E a gente, como tem, a família vem reclamar o corpo, a gente faz um questionário sobre tempo de residência, a gente tem o endereço, sabe o tráfego local, você sabe quanto do que ele trabalhava, se convivia ou não com fumante ativo, passivo. Então, a gente fez uma corte retrospectiva, e aqui eu vou falar só os aspectos relacionados à exposição. Então, isso aqui é um indicador da exposição crônica à poluição, o tamanho das cicatrizes. E essa tatuagem, como eu falei, não dá para tirar, né? Não é que nem aquelas que você põe o nome de uma pessoa que você se arrepende e você não tem como tirar, ela vai ficar aí para sempre. Ali, como no Bexiga, tem também tatuador que tem um especialista em tirar nome de pessoas que se arrependeu de pôr. E como às vezes não dá para tirar grande, ele às vezes coloca um bicho assim, lagartixa, e você consegue esconder o nome daquela pessoa que você se arrependeu. Essa aqui não tem. Aqui a gente vai ver o pulmão, o patologista gosta de olhar no microscópio. Esse aqui é um pulmão humano, aqui está a pleura, e aqui está o septo interlobular, por onde drena uma parte importante dos linfáticos, e aqui o bronquíolo respiratório com os alvéolos saindo. Do indivíduo com baixa exposição à poluição. E aqui seria do fumante, do indivíduo exposto à poluição. Você vê que a pleura se espessa, tem fuligem no septo interlobular, onde estão os linfáticos. O bronquíolo respiratório tem uma fibrose e tem uma doença de pequena via aérea. Então, se inflama um pouco, tem uma doença de pequena via aérea, e isso é inevitável para todos nós, habitantes urbanos. Você perde um pouco. Não estamos ouvindo. Sua imagem congelou. E não mede a poluição das regiões onde moram as pessoas mais vulneráveis.
Isso aqui é interessante, né? Porque você faz o seguinte: então, você tem duas medidas de poluição. Aquela que é estimada a partir da rede da CETESB, da Agência Ambiental, que você faz uma trigagem e determina mais ou menos a poluição da residência, estimada que ele receberia se ele ficasse ali. E você tem uma medida no pulmão das pessoas. Então, eu meço que é essa área de cobertura de carbono. Então, eu meço quanto tem na pressão das pessoas, eu ranqueio, depois eu tenho um ranking das, das, eh, das, das, eh, da medida estimada pela CETESB. Quando fica maior que 1, que 0, você percebe que a pessoa recebeu mais poluição do que a estimada pela CETESB. Quando é menor que 0, ela recebeu, a CETESB superestima, nós superestimamos a dose que ela recebeu. Então, você percebe claramente que isso já ajustado para fumo, tráfego local, todas as covariáveis, tempo de residência em São Paulo e todas aquelas coisas. Então, você percebe que, para variar, isso é uma medida que a gente chama de racismo, ou viés ambiental, né? Desigualdade ambiental, onde você subestima as pessoas que moram mais longe. Primeiro, quando você faz esses estudos, que você pega uma exposição crônica e mede no local de moradia, você faz geoestatística, primeiro, a cidade, o território não é onde a pessoa mora, é onde a pessoa fica. Muitos de vocês passam mais tempo fora de casa do que dentro de casa. Quando você trabalha muito, você fica muito pouco tempo na sua casa. Você chega lá para dormir, moendo, caindo, trabalhou 14 horas por dia, 13 horas por dia, né? Entre sair, se deslocar e voltar, né? Então, essa dimensão do território, essa diferença, o que que é? Primeiro, o tráfego local, que é pior, a proximidade com as rodovias e o que você respirou no trânsito. 0,7, 0,8 cigarros por hora no trânsito, é o que se fuma equivalente em termos de fuligem. Então, essa é a conclusão principal. Quer dizer, você tem um viés de exposição, um erro que não é randômico no espaço. Ele tem a ver, essa é a distribuição dessa diferença, né? A distribuição entre o medido pela CETESB e o medido pelo pulmão, você vê que é uma distribuição normal, quer dizer, na média você mede igual, mas o problema é que no espaço não é um erro, ele tem um viés socioeconômico, se relaciona muito com o nível socioeconômico, esse viés. E isso é dado pelos hábitos que a pessoa tem, o tempo que ela ficou no trânsito, ou seja, você tem um erro, uma dose de poluição que depende do CEP, do Código de Endereçamento Postal que você está. E esse erro, fumar, se você passa 2, 3 horas no trânsito, tem que ser um fumante leve. Para a maior parte das pessoas não vai fazer nada. Mas só que tem gestante, né? Que o feto está numa janela de desenvolvimento, você tem pessoas com bronquite crônica, asma, você tem idosos, enfim, você tem gente mais vulnerável. Então, essas pessoas não têm possibilidade de defesa. Elas, não, elas dependem de políticas públicas. E qual que é o efeito disso? Depende da sua, também da sua resistência genética, de fatores da capacidade de você se cuidar. O, Por exemplo, pega o nosso grande arquiteto, Niemeyer, fumou charuto até mais de 100 anos. Ele podia, ele tinha os genes para isso. E tem gente que convive com fumante e faz câncer. Pronto. Depende também do receptor. Então, o risco relativo é pequeno, mas o risco atribuível é grande. O risco atribuível é a quantidade é o risco relativo multiplicado pela proporção das pessoas expostas. O, nós temos uma. Vamos fazer uma simulação. Se você parar de fumar e não tiver tido câncer ainda, você ganha em média 10 anos de expectativa de vida.
E na cidade de São Paulo, tem 10% de fumantes, então você ganha, para a pessoa que deixou de fumar, você ganha um montão, mas para a média da cidade, você ganha 10% de 10 anos é um ano. A poluição do ar, se você reduzir aos níveis da OMS, você vai ganhar cerca de 2 anos de expectativa de vida. Mas como é 100% da população, 2 anos é 2 anos. Então, se você abolisse o cigarro completamente, você ganhava um ano de expectativa de vida da média da população. Se você reduzisse a poluição do ar ao que é determinado pelo OMS, você ganha 2 anos. Então, do ponto de vista de saúde individual, pare de fumar. Do ponto de vista de saúde pública, controle a poluição. E o risco dessa fuligem levar a risco de morte é uma função linear, você não tem gatilho. Aumentou a poluição, aumenta a mortalidade aguda. Para variar de novo, assim como na temperatura, isso aqui a gente dividiu a cidade de São Paulo e num raio de 5 quilômetros. Então, a gente teve 5 cidades, né, com população suficiente. E assim, eu vi que aumenta a poluição. Em Siqueira-César, que é uma região, digamos, onde fica a faculdade, você tem um aumento de 10 microgramas por metro cúbico de material particulado, aumenta a mortalidade em 2%, e São Miguel Paulista, 12%. E aqui você vai vendo a porcentagem da população que vive em favelas. Aqui você vai ver a renda e a educação das pessoas. Aí você já vê média do distrito. Então, de novo, o nível socioeconômico é importante determinante social da, do efeito, né? Tanto pela construção das casas, como a capacidade da pessoa se cuidar. Em escala global, esse artigo saiu agora no New England, que mostra que a gente participou do mesmo estudo, mostrando que em escala global a mortalidade aguda por material particulado fino não tem nível de segurança. Quanto se aceita de poluição? Depende de quanto você quer pagar por ela. Qual o nível de efeito à saúde que você tolera na tua sociedade. Então, não tem como escapar. E hoje a gente sabe que, quando você divide por desfechos, a associação de poluição por nível anual de material particulado fino, você vai ver que a curva efeito o risco de você morrer aumenta para isso aqui é doença respiratória do trato infecciosa do trato respiratório inferior, depois o mais frequente é infarto do miocárdio e o terceiro é câncer de pulmão. Câncer de pulmão ele está na categoria 1A da Agência Internacional do Câncer como causador de câncer. Está na mesma categoria do amianto e do tabaco. Eu participei desse painel da Agência Internacional do Câncer, como expert dos padrões da qualidade do ar, tanto em 2005 a 2021. Hoje, o câncer, a gente se atribui que 20% dos casos novos de câncer de pulmão ocorrem em mulheres de um tipo especial, são atribuíveis à poluição do ar. Eles têm uma assinatura molecular diferente, eles não vêm, na maior parte do tabaco, a primeira mudança é do Carras, que é um tipo de oncogênio, que é uma enzima de reparo que foi quebrada, e você tem, nesses novos tipos de adenocarcinoma, que é um tumor relativamente agressivo, ele é dependente de uma alteração do fator de crescimento epitelial. Então, tem uma via diferente de patogênese, mas 20% dos casos de câncer do mundo novos estão ocorrendo em mulheres mais jovens devido à poluição do ar. E fogo de floresta, né? Que pegou moda agora, porque começou a ter jeito de você estimar diferença entre partícula derivada de alta temperatura que é combustão, combustível chaminé e veículos, daquela que é produzida por queima de floresta por causa do espectro. Custa muito caro fazer isso.
Mas como pegou fogo na Europa e na Califórnia, aí surgiu dinheiro, então você consegue fazer estimativas de poluição em quadrados de mais ou menos de 15 quilômetros por 15 quilômetros por satélite, e você pega as medidas que a gente fez isso para 540 cidades, e vê que para cada 10 microgramas de material particulado, o risco de morrer aumenta 2%, para doença cardiovascular um pouquinho mais, que é todas as causas, e para doença respiratória um pouquinho mais ainda. E essa é a curva dose-resposta para esses tipos de desfecho. Aqui no eixo X, você tem a concentração de partículas finas derivadas de queima de florestas e de vegetação, e você vai ver a doença cardiovascular e aqui a doença respiratória. Para você ter uma ideia, Ribeirão Preto e o interior de São Paulo, porque não tem medida em Rio Branco e não tem medida em Porto Velho. As medidas que foram feitas para aquele instituto particular pegavam 600 microgramas de material particulado fino nessas cidades. E aqui nesse estudo, isso aqui é média anual, né? Então, quer dizer, média diária, isso aqui é uma morte aguda, né? Então, você vai ver que nós batemos 60 e aumentava o risco de mortalidade na ordem de 12% para 60 microgramas. São Paulo bateu 180 de material particulado de floresta, de queima. Então, deve ter morrido gente. E aqui no Brasil, né? Aqui tem a cartografia do, da poluição. Isso aqui é PM2,5 e PM10. Vou aumentar um pouquinho para vocês verem. Eu estou apanhando aqui né? A média anual, você pode ver que existe aquele arco de fogo do agro. Você tem que fazer para isso inteligência artificial, medida de satélite e validação em estações de superfície. Então, você não tem essa parte da Amazônia, não é que não queime, né? Mas é que você não tem a validação para isso. Mas você tem ainda existe uma preservação aqui, mas aonde tem na região centro-oeste, uma parte inferior da Amazônia, né? Você tem aqui também na entrada do Pará e uma parte do Maranhão, região de Cerrado, né? E floresta, e a fronteira de agricultura, você tem níveis, onde fica o fogo da floresta. E aqui é o risco de internações hospitalares, né? Para 10 microgramas por metro cúbico, você vai ver que para cada 10 microgramas aumenta em torno de quase 5% as internações, respiratórias, cerca de 3% de doenças cardiovasculares. E isso acontece nos 3 dias, então você vai ver que nos 3 dias você aumenta, tem uma sobredemanda do SUS. E quando você faz por faixa de etária, para avaliar criança e idoso que vai pagar a conta. Bom, esse é um problema diferente, né? Porque é muita gente que está fazendo, ele chegou para ficar, né? E aqui é as perdas econômicas em vidas perdidas, aonde você perde dinheiro por morte prematura no Brasil. Então, está claro que existe um sistema, existe uma maior sobrecarga da região centro-oeste e uma parte da região sudeste, basicamente centro-oeste, né? E paga essa conta, e a região oeste dos estados do sul. Quer dizer, aquele fumacê, quando sai daqui, ele vai fazendo estrago. Bom, era para dizer que está aí uma coisa que eu vou parar é, que a gente tem uma situação que
nós temos dentro das cidades heterogeneidade, essa heterogeneidade se afeta, é determinada basicamente por questões de vulnerabilidade social e econômica. Existe a morfologia da cidade, a estrutura da cidade, a forma como ela é construída e se movimenta, ela causa também um excesso de dose, e que agora se acrescenta com essa mudança, desse mosaico, a transição urbano-rural, ela não é mais nítida, existe um mosaico, e essa mata que surge, essa nova vegetação que surge quando se abandona, queima a cidade para crescer e você não ocupa, cria uma vegetação rala que é muito menos resistente ao risco de incêndio. Quando você pega clima alterado, que dá secura, e mais, digamos, práticas de agricultura antigas, você causa incêndios, acontecem muito próximo da cidade. Isso a gente tinha antes no estado de São Paulo, com a queima da cana-de-açúcar, que era uma atividade econômica muito importante, mas como isso também caía a fuligem na casa do promotor, né, houve daquela cidade, houve um entendimento de que isso não podia continuar e a ciência conseguiu fazer com que se mecanizasse, desse mais dinheiro para o produtor, desenvolvendo novas sementes, fazendo etanol de segunda geração, mostrando que você preservava o solo se você não queimasse. Enfim, isso conseguiu-se e requalificação dos trabalhadores para trabalhar em funções menos exaustivas, né? E aqui, no caso, a gente no estado de São Paulo perdeu, nessas 4 semanas de incêndio, algo em torno de 3 bilhões de reais em perdas produtivas. Alguns setores que são de maior risco conseguiram, tinham tecnologia para isso, né? O setor de papel e celulose, que tem florestas, eles têm um sistema de proteção e preparo para lidar com o risco de floresta, eles têm balões fixos que monitoram incêndio, estradas que permitem que os bombeiros cheguem rápido, tratores para fazer o isolamento e impedir que isso se espalhe para outras áreas. A cana também tinha quando queimava, você queimava um pedaço e fazia um talhão, né? Você queimava pedaço e não queimava o canavial inteiro num dia, mas isso não chegou para todo mundo. O pequeno produtor, existe também atividade criminal, né? E fatores culturais envolvidos nisso. Então, tem um longo caminho de ciência, de pesquisa e desenvolvimento para a gente fazer o certo e temos uma chance grande, e temos dados de saúde, o Brasil pode dar lição, porque aqui está queimando praticamente toda a Colômbia, Venezuela, Bolívia, toda a parte amazônica está queimando hoje. E a gente consegue, pelo sistema de saúde que nós temos e pelo SUS, ter dados de saúde que podem medir o impacto e fazer uma política virtuosa para toda a região amazônica e da região centro-oeste, a vizinhança com o Paraguai, a vizinhança com todo aquele território onde se virou um enorme celeiro de produção de alimentos. Então, eu acho que para nós existe uma chance grande e, sem dúvida, a Fiocruz vai ter um papel de relevância nisso. Existem grupos na Fiocruz que já trabalham com o tema, tem o grupo da Sandra Rey, como tem o grupo que trabalha com queimadas na Amazônia e trabalham com é, uma ciência que permite a interação com a sociedade com menor assimetria, e eu acho que de tédio nós não vamos morrer. Quer dizer, nós vamos ter muito o que fazer e talvez o Brasil possa ajudar um pouco a, quer dizer, a gente consiga produzir uma ciência que ajude o Brasil a sair do buraco que entrou. Bom, era isso, e eu peço desculpas por todos os dissabores que eu causei, né? Eu sou meio atrapalhado mesmo, não é com vocês, eu sou atrapalhado em todos os lugares, né? Então, eu agradeço profundamente o, o convite, me coloco à disposição, posso mandar os PDFs, e eu espero que vocês não tenham, que eu tenha conseguido compensar as bobagens que eu fiz durante essa manhã.
Eu não estou ouvindo o senhor, senhor. Eu ainda não estou ouvindo. Tem áudio, peraí. Agora estou. Ah, sim. Não, os PDFs nós gostaríamos de receber. Posso passar para ver se alguém da turma tem alguma pergunta para ser respondida, para a gente iniciar uma conversa. Alguém aí gostaria de fazer uma pergunta? Um minuto só, Eles estão em nós estado estamos. de choque, né? Porque o aluno, quando perguntado, ele se transforma no mamífero mais silencioso depois da girafa. Mas vamos ver se pode mandar depois, eu mando os artigos e estou disposto a responder qualquer coisa nesse momento, se for possível. Professor, o senhor Por aí. citou como causa-morte as doenças respiratórias e as doenças cardiovasculares. Qual a relação dessas duas doenças com a temperatura? Uma ocorre com frio, outra ocorre com calor. Eu não compreendi bem isso. Então, respiratória acontece nas duas situações, e a cardiovascular predominantemente também nos dois extremos. Mas eu vou pegar cardiovascular é basicamente calor. Por que acontece isso? Vamos pegar calor e seco, tá? É o que aconteceu agora. O, o ar para chegar no alvéolo, ele tem que estar mais ou menos com uma temperatura de 35 graus e uma umidade relativa de 95. E lá fora está 18. Aí você começa a ter, assim, os olhos são afetados porque desidrata a lágrima fica instável, tu fica com aquele olho piscando, tem que toda hora refazer a lágrima, tem uma conjuntivite nesse período. Além disso, você tem poluentes, partículas que vão causando uma reação inflamatória. O pulmão, ele tem o muco desidrata, né? O muco funciona assim: você tem uma camada de gel e uma fase solo. O cílio bate, empurra assim e volta, dobra e volta por baixo. É como remar, né? Você põe a água, o remo na água, e depois você tira da água e o remo volta. E ele rema, só que na hora que desidrata, porque as vias aéreas têm que umidificar esse ar. O muco fica mais duro e essas duas fases desaparecem. Então você fica com uma redução da defesa pulmonar, com uma inflamação induzida por essas partículas. Quando o pulmão inflama, o asmático, o brônquio fecha. O asmático faz isso muito, né? Perdeu o controle, mas todos nós fechamos o brônquio. Quando fecha o brônquio, o vaso também fecha, para impedir que essas impurezas atravessem e atinjam o nosso corpo. Bom, o coração direito vai ter que bombar num pulmão mais, num território vascular mais vasocontraído. O nervo vago é estimulado pela inervação, pelos receptores de irritação, e isso pode diminuir o tônus vagal, dando então arritmia, alterando o controle autonômico do coração. Como você perdeu 2,5 litros de volume, bebês e criança e adulto, o idoso perde a sensação subjetiva de sede. Bom, ele vai hemoconcentrar. Hemoconcentrou, tem chance de fazer trombo. Isso é doença cardiovascular do coração. Fora isso, que você tem um território vasodilatado, né? Quem já teve em praia e levantou sabe que dá uma tontura, assim, porque tem a vasodilatação pelo calor. O coração, enquanto o pulmão direito, o coração direito bomba contra um território fechado, o esquerdo bate com um território aberto. Ele vai ter que ter mais débito cardíaco. Ele vai ter que bombar, trabalhar mais. Isso aumenta a vulnerabilidade também daqueles indivíduos que já têm cardiopatia. O frio é o contrário, né? Você vasocontraiu, o coração, em vez de bater num território aberto, ele vai bater com um território mais fechado. Ele vai ter que aumentar, a pós-carga aumenta.
O muco fica mais rígido, também diminui o transporte mucociliar. Você tem é, e nas duas situações, quando tem poluição, as partículas, as bactérias e vírus pegam carona nas partículas e penetram mais fundo. Então, influenza, por exemplo, se isola hoje nesse aerossol com um monte de. A influenza vai porque você tem um pulmão que está com uma menor eficiência de defesa pulmonar e, ao mesmo tempo, inóculo aumenta. Então, ou seja, a gente sai da nossa faixa de conforto. Então, existe. Tem também uma coisa que é a gente percebeu também infecção renal nas ondas de calor. Porque o que acontece? O rim tem que trabalhar demais. A urina fica escura, né? Escura, porque ele está trabalhando mais e isso diminui o fluxo urinário. Diminuindo o fluxo urinário, a bactéria consegue subir mais facilmente em direção a subir contra o fluxo. E com isso aumenta o fluxo urinário. Então, as razões para isso são basicamente, tem biologia para isso, para explicar. Só que o problema para você reconhecer isso é que você não está escrito morte por frio, morte por calor. Não é hipertermia ou hipotermia. Vai falar sobre infarto, sobre pneumonia, sobre infecção urinária. Então, a gente vai descobrir depois, né? E então a robustez, você tem estudos de múltiplas cidades mostrando a mesma coisa, com diferentes zonas de conforto e a capacidade de você fazer, vai dar um nível de confiança suficiente para a gente acreditar que essas associações são verdadeiras. Muito obrigado, professor. Então, é importante evitar as temperaturas extremas e beber água, né? Me pareceu que... Beber água e cuidar das suas doenças crônicas. E Tá. se ficou tosse, né, chiado e sonolência, você vai ter que procurar assistência para que pode ser, por exemplo, se você for esperar idoso ter febre para fazer diagnóstico de infecção urinária ou de pneumonia, você pode esperar, não faz febre. Você tem que não muda completamente. E a gente ainda não tem o conhecimento para essa quarta idade, sabe? A semiologia, toda a parte de análise, de estudos, você não tem esse conhecimento ainda consolidado para a quarta idade, que vai começar a partir dos 70 e a gente está caminhando rapidamente para uma mudança demográfica. Muito Então, obrigado. Eu vou passar aqui para uma aluna que quer fazer mais uma pergunta. Professor, eu sou Caroline, eu sou paciente renal crônico. Professor? estou ouvindo, Caroline. Estou vendo você de longe, mas se você puder vir para frente, pelo menos a gente estabelece um contato. Até agora você tem contato imediato de quarto grau. Terceiro grau, quando você chega. Terceiro, quando você chega perto. Né, o segundo. O terceiro grau, quando você rela a pontinha do dedo. Assim. E o quarto grau, quando você tem um chip. Né? E você se transforma. Né? Mas vamos fazer um contato imediato, segundo grau. Fala, Carolina. Eu sou paciente renal crônico e eu sou paulistana e odeio São Paulo justamente por conta dessa questão. Porque foi agravando o caso renal todos esses sintomas, até que você falou, a pessoa tem que olhar nessa questão dos protocolos, ficar atenta a cada sinal. Aí a minha pergunta é justamente como melhorar estes protocolos para, quando chegar na assistência médica, a pessoa está ciente disso, porque onda de calor é desidratação, são sinais leves para evitar um... E o renal crônico ainda tem o agravante que não pode tomar volume demais. Isso.
Bom, acho que isso, prof. Bom, tem que chegar na atenção, atenção primária à saúde. Você tem que capacitar as pessoas. A gente está melhor, o Brasil, historicamente, o sistema nosso de vigilância está muito mais treinado, tem uma cultura muito maior para infecção. Agora, para controle de algumas doenças crônicas, mas a questão ambiental ainda não dá. Ainda não tem que incorporar alterações de clima na atenção primária à saúde. E para isso você precisa de treinamento. Então, eu acho que essa é uma medida. A gente montou um curso, depois eu posso mandar justamente para isso, né? Que lançamos com o piloto e ele teve audiência do mundo inteiro. Ele era em inglês e português, espanhol, e funcionou bem, com uma adesão bastante grande. Mas tem que, digamos, profissionalizar isso, de colocar isso como equipe de treinamento no BIGSUS. Isso chegou para ficar, não vai ter como não colocar isso, né? Então, dentro da visita do agente de saúde, ela tem que começar a prover esse tipo de dado e medidas de manutenção. Mas estamos indo, né? Amplificar Eu acho essa, que o Brasil tem um sistema que pode responder isso, pode fazer isso rápido. Muito obrigada. Oi, professor. Me chamo Pedro. Pedro, Tá me ouvindo? estou ouvindo agora, Pedro. Eu sou da educação física, sou professor de educação física. A gente estuda, no meu laboratório lá na UERJ, a gente estuda sobre mobilidade ativa, né? E aí, a gente sabe que em países como o Brasil, de renda média e baixa, o maior nível de atividade física se dá no domínio não no domínio do lazer, né? Nas atividades esportivas ou atividades de academia, como é priorizado e como seria o ideal e como acontece nos países de alta renda. Mas elas acontecem, sobretudo, nesses domínios de deslocamento, de trabalho, e não pela vontade delas, né? Muito pela falta de escolha. Enfim, a OMS já indicou e já sabe da relevância. É difícil a gente discutir isso, né? Porque a gente sabe que o quanto que é saúde, né, das pessoas estarem se movendo mais, mas não por uma questão de escolha, e sim por uma questão de necessidade. Mas, mesmo assim, já se sabe que, pelo domínio dos deslocamentos, a gente pode explorar incrementar um tanto de atividade física na vida das pessoas, né? Isso passa por uma discussão muito ampla, que é desde redesenho da cidade, enfim, questão do próprio urbanismo, que eu até vou falar Bom, sobre isso no meu trabalho. E aí, ao mesmo tempo, a gente sabe que nas cidades não é fácil da gente estar fazendo atividade física nos deslocamentos, né? A própria questão da poluição que você mencionou, a própria questão de falta de infraestrutura na maior parte das cidades, né? A gente sabe que tem algumas partes das cidades que são mais privilegiadas em relação às outras, só que, enfim, de maneira geral, não tem uma infraestrutura legal para isso e que a poluição já está dominando todo esse cenário urbano, principalmente nas grandes cidades, como é o caso do Rio de Janeiro e São Paulo. E aí eu não sei se tem uma questão muito específica assim para falar, mas eu gostaria de levantar essa bola para ver quanto que você poderia falar sobre isso. Alguma coisa. bom, Pedro, circunstancialmente acho que eu posso, porque eu ando de bicicleta há 54 anos como meio de transporte único, né? Eu sou um dinossauro, quer dizer, quando eu comecei a andar de bicicleta, a lama do dilúvio ainda estava úmida, né? Então eu tinha um problema para escorregar e tal. E eu ando mais uma média de 30, 40 quilômetros por dia de bike, né? É isso. E isso me interessou. Então a gente pegou o pessoal da Escola de Educação Física e Esportes
e montou um laboratório de cicloespirometria que o indivíduo vai treinar com o ar ambiente ou ar filtrado, né? E também colocou uns medidores de poluição e ventilação em gente que corre e anda na rua. Então, a primeira coisa. E o duro é que a gente, pelo menos em São Paulo, a gente transformou as calçadas em maquetes da superfície lunar, né? Cheia de cratera. E numa cidade íngreme, e é difícil você andar e correr. Então, você vai onde tem geralmente melhor piso é perto de onde está o trânsito. São nas avenidas. Ou quem está na Zona Sul no Rio, ali na Ipanema, Leblon, né? Leme, você tem a dispersão da brisa marinha, mas que, dependendo de onde você está, não tem. Então, a gente fez uma conta de dosimetria e tem os benefícios também do esporte regular, que são anti-inflamatórios e trazem um benefício de condicionamento cardiovascular. Então, a gente fez uma conta. Para a cidade de São Paulo, os benefícios superam o dano, teoricamente, até 1 hora e meia de atividade física diária na rua. Então, se tiver que. E o fato de você estar sedentário também não te impede de ter dose. Então, às vezes, por exemplo, na bike, você fica menos tempo no trânsito e você aumentou a ventilação, mas você compensa com o deslocamento, não fica preso em condicionamentos intermináveis. Em Beijing, por exemplo, que o nível é muito mais alto, quando a gente compara as cidades a partir do nível, o tempo é muito menor, onde o benefício para você ter o benefício superando o malefício, você tem, chega no máximo a 40 minutos. Então, se fosse possível, as pessoas deveriam se exercitar, se pudessem, em ambientes fechados. Mas tem gente que, por exemplo, eu não vou para academia, né? Eu tenho dificuldade de ir para academia. A academia, para mim, tem um problema psiquiátrico, psicológico para mim, porque tem aqueles que não, como eu, que não adiantam e aqueles que não precisam, né? E o indivíduo que não adianta, não tem jeito, como eu, fica deprimido quando vê os que não precisam. Então, eu tenho uma certa dificuldade. Então, eu mesmo nesse período, eu andava, só que eu punha máscara na bicicleta, nos trajetos que eu me protegia um pouco. Mas, em geral, eu acredito que o pior cenário é se ficar sedentário no congestionamento, né? E se você puder reduzir o ritmo ou andar, se afastar uns 100 metros de um grande corredor de tráfego, a sua dose já cai pela metade. Ou seja, você consegue fazer. Enfim, eu não tenho uma resposta para isso, mas eu ainda considero. Eu vejo os moleques que entregam comida aqui em São Paulo. São Paulo é íngreme, né? Então tem aquela. A Avenida Paulista, os restaurantes estão em cima e as entregas estão embaixo. E eu ando 30, 40 quilômetros achando que estou andando muito. Aí um dia eu parei do lado do menino, comecei a conversar com ele, e ele rodava 160, pô, usando uma bicicleta velha, ainda com uma caixa de comida nas costas e subindo ladeira, e descendo ladeira. Então, o que vai acontecer com esses meninos, não sei, porque o inóculo deles vai ser grande. Então, a gente não tem ainda uma consistência disso. Os estudos de modelagem mostram que o ciclista está exposto a uma inalação maior, mas o tempo, se ele fizer ele não ficar trabalhando constantemente ali como esses entregadores, ele talvez compense isso pela redução do tempo de deslocamento. E até 1 hora e meia, que é bastante, né? No dia, dá para fazer, considerando a média da cidade. Isso é pensando em São Paulo, a média Isso foi feito em São Paulo, e a gente tinha um container que tinha uma bicicleta ergométrica, um aparelho para fazer cicloespirometria, e você tem a filtrado ou não. Então, você fazia o mesmo indivíduo se exercitar com e sem poluição e via o prejuízo. Se você tiver insuficiência cardíaca, já é diferente. A gente aqui no INCOR fica do lado da Avenida Rebouças. E a gente fazia o treino também, ele respirando o ar que vinha da rua ou ar filtrado, né? O indivíduo que vai fazer condicionamento da insuficiência cardíaca.
E a gente sabe, quando você põe o ar da rua, a performance dele, o número de extracêstulos é alterado bastante. Então, quando você põe desfibrilador implantado, eu não mostrei esse gráfico, né? Você sabe que tem gente com uma arritmia tão grande que, além de ter o desfibrilador, tem que ter além de ter o marca-passo, ele tem um desfibrilador. Quando ele começa a fazer uma arritmia grave, ele dispara, ele dá aquele choque cardioverte. Então, eu sei quando ele teria potencialmente morrido se ele não tivesse o desfibrilador. Então, é um indivíduo que morre várias vezes de doença cardiovascular. E você dá aquele negócio tem uma memória, então você chega e descarrega, porque ele diz quantas vezes ele entrou em ação. E você põe um medidor de partículas finas nele, que mede, e ele anda. Então, normalmente acontece isso depois de 2 horas. A pressão arterial sobe e o número de fibrilações sobe depois de exposição a poluente. Então, é uma situação que é um risco inevitável que a gente tem quando vai fazer esporte em ambiente fechado. E por isso que eu estou dizendo, a morfologia da cidade, espaço de caminhada seguro, eles fazem parte da resiliência da cidade frente a poluentes da atmosfera. Obrigado, professor. Esse experimento que vocês fizeram, com certeza virou algum estudo, né? Eu posso pegar para você e mandar no PDF. Eu vou fazer um pacote dos estudos e mando para vocês e eu vou colocar esse dos ciclistas e das pessoas treinadas que fizeram um teste e a gente viu o que acontece com eles. Pô, vai ser muito legal. Obrigado, professor. Oi, professor, bom dia. Eu me chamo Mariana. A minha dúvida é com relação ao uso de máscara. Eu não sei se nos centros urbanos, se isso fosse adotado, significativamente reduziria os impactos ou não, seria irrelevante. Ele melhora, viu, professora? Mas tem que ser aquela N95 FP1, que é uma máscara incômoda. Ela é uma máscara que tem você faz muita força para respirar através, né? E é cara também. Então, se você vai ficar um tempo no deslocamento, você não consegue ficar em casa, tem que ir, talvez a máscara funcione para reduzir o teu risco, sim. Mas não é para todo mundo, né? De novo, vai entrar a vulnerabilidade social e econômica. Então, quando a gente vê, a desigualdade é um importante modulador de efeito e na capacidade que o indivíduo tem para se defender. É diferente de água, né? Poluição de água, você pode levar água mineral, né? Você pode fazer alguma coisa, não é tão caro, mas não tem ar engarrafado. Então, esse é o grande problema da poluição, né? E de pegar as pessoas mais vulneráveis. É um bom exemplo de. Na realidade, a política de combate à poluição, mudança de clima, elas não são políticas nem. Elas são políticas de saúde, sim, mas a saúde não tem gestão sobre o risco, ela não tem como resolver. É diferente de um vírus que você põe vacina, né? Que a gente tem autonomia para isso. Ela é diferente, não é uma questão ambiental, porque ela envolve questões de ambiente, mas também envolve questões de cidadania. Por isso, para mim, é uma política de cidadania. Ela tem que ser encarada dentro de uma perspectiva ampla de direito ao acesso a cuidados, aos direitos fundamentais do indivíduo. Mas, por enquanto, não é, né? Oi, bom dia. Meu nome é Maria Fernanda. Então, visto essa questão se é um problema de cidadania, é um problema de gestão, né, de planejamento, Sim. tá? Não, porque
O senhor fala muito também, eu confesso que eu li o livro do senhor sobre saúde, vida urbana e saúde, e o senhor fala muito sobre a questão da falta de planejamento, né, da urbanização excessiva e da falta de planejamento, né, que traz todos esses problemas que dos quais a gente está falando agora, né? O Pedro citou sobre sedentarismo, enfim, era só para... Então, é um problema de cidadania, mas é também um problema de gestão e de planejamento urbano, né? Assim, você tem toda a razão, Maria Fernanda. O problema é que, assim, vamos agora analisar, eu vou falar agora como cidadão e não como cientista. Até agora eu mostrei gráfico, tabela, vou pedir a liberdade de falar com vocês como uma pessoa que já viveu e conhece o tema e interpreta isso a partir de valores subjetivos. Então não precisa me levar a sério. Você vai poder levar, tomar em conta isso ou não, apenas considerar. O grande problema que a gente tem é que a gente não dividiu bem o que é bem comum e o que é comum no ambiente urbano, tá? Porque coisas como o conhecimento, por exemplo, é óbvio que água e solo são comuns e não commodities, mas são tratados como commodities. E no ambiente urbano, a indústria que ficou, depois que as indústrias saíram das cidades, a indústria que mais funciona é a imobiliária, a expansão imobiliária. Tanto explorada pelo Estado organizado, como pelo crime, que é o Estado paralelo. E a gente não tem um jeito de precificar cômodos. Não tem um sistema econômico que privilegie cômodos. Então, por exemplo, vamos pegar a ciência aí. A ciência ainda pode virar propriedade intelectual, mas conhecimento em geral. Você compartilha com as pessoas, por exemplo, quando você dá aula, você aprende com as pessoas também que você está tentando ensinar, e cada um sai com o seu, né? E você não trocou uma coisa por um dinheiro, por um valor. Você não fez um escambo, né? Então, tem algumas coisas que hoje você precisa definir se é como ou commodity. Vacina é uma coisa também que devia ser como, eu acho, né? Mas, seguramente, a qualidade do ar, ele é um bem comum. E, só que as decisões não são consensuais, né? Pegando o cigarro, agora a gente viu queimado, mas cigarro é folha queimada também, é igualzinho, né? Não é outra coisa. A indústria do cigarro, ela não existe nesse sistema de commodity. Essa ideia assim, ela sabia que estava fazendo mal desde o final dos anos 50 e produziu desinformação e não tem na qual, desculpa, gente, foi mal, eu não sabia que fazia mal, vou sair do negócio. Não é assim que funciona. Então, se você vai ocupar o solo de um jeito ou de outro, se você vai produzir de um jeito ou de outro, se você vai se mobilizar em transporte individual ou transporte coletivo, se for coletivo é pneu ou trilho, que combustível vai usar, né? Todos são bens que vão ter conflitos e organizações de grupos que são muito organizados. E aí você precisa decidir no bem comum. Por exemplo, por que a gente não parou São Paulo quando esfumaçou tudo? Porque faltava 2 semanas para a eleição. Então, todo mundo se finge de morto. Eles se fingiram de morto e eu, como sou patologista, lidei com os mortos reais. Então, eu acho que esse é o grande dilema. Então, a medida, mas eu sou otimista, apesar de tudo isso. Em São Paulo, em 2013, teve uma grande revolta por causa da tarifa de ônibus. Não sei se vocês lembram disso. Fechou a cidade, teve. E o que era transporte coletivo não entrava na pauta de prefeito. Era viaduto, era um monte de ponte de safena para artérias congestionadas, né? E de vez em quando um estente, assim, que eles alargavam, né?
mas era tudo gambiarra. E aí começou, o prefeito seguinte foi uma administração diferente, foi do Haddad, ele começou a fazer corredor de ônibus e a própria imprensa dizia que corredor de ônibus atrapalhava o tráfego. Hoje, agora, virou moda. 10 anos mudou. Então, eu acho que agora essas crises que a gente está vivendo vão ser a força para você acelerar o processo e você discutir um pouquinho o uso e ocupação de solo e readensamento urbano e medidas de resiliência, porque isso rende voto. Na hora que o indivíduo perceber que ele tem um apoio para que aquilo vai virar, está no ideário do eleitor, isso vai virar rápido. E é isso que eu chamo que a universidade devia fazer, porque vamos agora analisar para nós, né? A academia, ela não tem mecanismos de premiar aqueles que fazem esse tipo de atividade. O índice H é o impacto da publicação, né? É uma visão ainda um pouco messiânica. É como se Moisés tivesse descido um morro com 10 artigos na Science e feito um seminário e achou que isso acabava, né? E olha, faz 3.000 anos que esse negócio não está funcionando, né? E outra coisa, a que estava escrito na tábua se mantém fixo, e agora não. A tábua desce, muda a cada 2 anos, você tem uma coisa nova para fazer. Então, essa ciência messiânica, né? Ela e assimétrica, a gente teria que criar mecanismos de progressão. Para mim, que eu fui coordenador da CAPES, eu brincava, eu falei até para o Jorge Guimarães, que era a Comissão de Aperfeiçoamento de Planilhas Eletrônicas e Similares, né? Você pegava o pessoal jovem, tirava do programa, o denominador caía, né? E a produção. Então, você viu a perda, corte dos pesquisadores jovens e o coeficiente aumentava e você achava que era um progresso aquela perda. Então, eu acredito que a gente vai ter que criar mecanismos que a própria academia valorize. Eu não estou falando mal, não estou falando mal da Discovery Science, que é fundamental, mas eu acho que tem que haver espaço para a ciência de implementação. E, basicamente, para a produção, para a participação da comunidade nas soluções que eles têm que fazer, digamos, fazendo política pública de precisão, adequada aos diferentes territórios e possibilidades. Sim, extremamente necessário incluir a população na academia. Isso. Mas você vê o programa da Maré, que tem no Rio, da Eliana Souza Silva, funciona super bem, Uhum. né? Então, eu acho que tem exemplos exitosos que você consegue pegar e que funcionam e complementa, né? Você tem... Não, vamos plantar verde. Aonde, cara, pálida? Se não tem nem calçada, né? Então, eu acho que tem que... Aí que está... por isso que eu falei que ninguém vai morrer de tédio. Não, não. Dessa morte a gente não corre o risco, né? Isso, pode morrer de infarto. É melhor do que morrer de tédio. Eu prefiro uma grande arritmia e vá do que ficar morrendo de tédio. Demora mais, né? E importar soluções dos países nórdicos, né? O que funcionou na Finlândia, o que funcionou na Suécia, e falar que essa é a política urbana que a gente tem que fazer. Então, as cidades latino-americanas têm problemas. Enquanto eles nos precedem no envelhecimento, a gente tem na miserabilidade e na desigualdade. Então, a gente tem que, digamos, ter um protagonismo maior nessa parte. Com certeza, tropicalizar o problema, né? Tá bom, muito obrigada. Professor, me ouvindo? Ah, sim. Tô Nós ouvindo. queríamos muito, estamos já na hora, acho que já queríamos muito agradecer a sua aula e dizer que essa é a segunda vez que a gente conversa dentro da Fiocruz e a preocupação com a questão da saúde urbana.
O senhor já esteve aqui em 2019, num seminário no, no auditório do Conselho de Arquitetos e Urbanistas. Isso. Isso? E É. vocês não guardaram mágoa, né? Me convidaram de Não. novo. É uma coisa impressionante. Não, nós almoçamos na Rua da Carioca, lembra disso? Isso, foi muito Isso, pois é. gostoso. Então, tempos melhores, mas o senhor pode voltar ao Rio de Janeiro, será sempre bem-vindo, almoço garantido. Ótimo, aquele dia foi muito gostoso. E agora é que veio a pandemia, eu vou te explicar o que aconteceu. Eu saí do Instituto de Estudos Avançados, meu mandato acabou em 2020. Eu nem sabia se eu voltava para a faculdade de medicina, porque estava assim meio perdidão. Aí aconteceu a Covid. E eu era o único pessoa que sabia. O HC colocou, nosso hospital colocou 300 leitos de UTI para casos graves. Ia morrer gente. Mas as autópsias eram proibidas. E eu era o único que sabia fazer autópsia sem abrir o corpo, usando o método de imagem para coletar. E fiquei 2 anos trabalhando. E estudando a doença, a distribuição, porque que o vaso fecha, porque a criança morre. Foi um período que eu fiz muito medicina de gente mesmo, né? Nível individual. E, e acabou, agora que acabou, estou voltando um pouco para políticas públicas, coordeno o projeto de políticas públicas da FAPESP hoje, Que ótimo. que foi um projeto que tinha morrido, né? Eles chamaram um patologista para saber por que que o projeto tinha morrido. E aí descobrimos a causa-morte, mudamos a regra e voltou à vida, né? E agora estou nessa parte de tentar criar um núcleo de ciência de implementação aqui na faculdade. Eu já estou velho, né? Estou no bico do corvo, então eu acho que tem que deixar o espaço para o pessoal mais novo e estou procurando fazer coisas que sejam, digamos, mais úteis nessa fase da minha vida. Muito bom. Vamos tentar manter esse contato, tomando esse material que o senhor falou, se referiu aí, e a gente tenta mandar alguma coisa desse vídeo para você ver se você quiser. Está gravado, a gente manda para você. Não, é só colocar um editor de bobagem que o vídeo fica curto, né? Não, que Eu isso. vou tirando, é mais fácil. Enfim, a Escola Nacional de Saúde Pública e a Fiocruz agradece muito a sua colaboração com o curso de Gestão Urbana e de Saúde, que é um curso de renovação dentro da escola, porque ele tenta trabalhar essa relação entre a cidade e a saúde pública. Isso, às vezes, é estranho tanto para aqueles que trabalham com a cidade como trabalham com a saúde pública. Mas nós insistimos, estamos aqui na terceira turma desse curso, graças a colaborações importantes como a sua. Perfeito, eu agradeço muito a honra. E basta vocês fundarem a Sociedade Protetora do Ser Humano Urbano, né? É. Que é o que está faltando. E aí vocês resolvem tudo isso. Certo. Obrigado, viu? Do Obrigado a fundo do você. coração, fiquei mais leve e obrigado por isso, por tudo. Tudo de bom. Professor, muito obrigada. O senhor pode mandar o PDF para o meu e-mail. Vou mandar para vocês. Eu preciso me manda um zap, que é mais fácil, porque eu vou pegar um pacote e eu vou pegar no PubMed o que tem essas coisas, e é só clicar no DOI, porque a maior parte desses artigos é, acesso aberto. Mas a gente não tem o seu telefone, o seu... Então, pega aí, professor. 11 99676 3132. Então, é 11 99676 3132, né? A cidade e aí você põe o título: A cidade receberá luz pela ação da Fiocruz. E aí fica, eu já sei do que está falando. Mas tem que colocar Fiocruz, artigos, PDF, alguma coisa na mensagem para poder saber. Tá bom? Bom, agradecemos muito a sua presença hoje no curso.
Obrigado Até mesmo. uma Tudo de próxima bom, vez. gente. Obrigado. Cara, é bom, né?